Todos nós que estamos aqui, quem depois ouvir na live, eu mesmo, quando me ouvir de novo, devo fazer essa aliança, esse compromisso. É muito sério. Esse livro de Pedro, essa carta de Pedro, ela tem mexido com o meu coração. Tem mexido tanto que quando eu me aborreço, eu não sei nem onde esconder meu rosto. Porque a gente tem alguns desejos, algumas vontades, e quando Deus não responde, a gente fica meio desesperado. E quando eu chego nesse lugar, eu queria que Deus chegasse e já movesse tudo e estivesse tudo já no esquema, e isso me chateia. E aí eu leio, e aí eu falo, estou chateado por causa de quê? Você não tem que estar chateado, continua, a obra é essa mesmo, é desse jeito. Aqui no mundo a gente vai ter aflições, vai ter sofrimentos, vai ter dificuldades, mas o importante é que a gente mantenha a nossa vida alinhada com o Senhor. Isso é o mais importante. E eu queria fazer esse estudo, mas eu queria que os irmãos, todos nós que estamos aqui, entendessem, fizessem uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Não é de sair daqui 100% não, porque nós não vamos sair daqui 100%. Nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos nos aborrecer, mas de tentar, observando o que está escrito, de tentar mudar, através do próprio Deus, a nossa conduta, o que é o mais importante. Então vamos lá. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós, a princípio, vamos ler do capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 17. E depois nós vamos ler o 4, a partir do 8 ao 11. Diz assim, o primeiro versículo. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Nossa, é um negócio. Pedro escreveu uma carta que eu fico olhando assim, a maneira como escreveu, difícil às vezes até de fixar e entender, porque num versículo ele traz muitas informações. A primeira informação que a gente entende nesse versículo é que ele diz o finalmente, e finalmente. Finalmente o quê? É o que nós já temos estudado. Ele começa a falar para sacerdotes, que nós somos sacerdote espiritual. Ele fala de liberdade e submissão. Ele fala da nossa liberdade em Cristo e da nossa submissão às autoridades estabelecidas pelos homens. Ele fala da nossa sujeição como livres e como escravos. Ele fala de submissão da mulher e autoridade do homem, igualando tanto um assunto quanto o outro, dizendo que tanto mulher ou homem devem andar na mesma sujeição, porque assim foi que Cristo fez. E aí ele diz no versículo 8, e finalmente, ele quer dizer que tudo aquilo que eu disse, agora eu vou concluir de uma outra forma para que vocês entendam melhor. Que forma é essa? Ele diz assim, sede todos de um mesmo sentimento. Que mesmo sentimento é esse? É de tudo que ele já tem falado. Ele está falando de que a gente precisa se sujeitar um ao outro. Por isso ele fala de escravos, por isso ele fala de livres, por isso ele fala de autoridades espirituais, e ele fala de marido e mulher. Porque tem que haver uma sujeição, um compromisso, tem que haver um sentimento, o mesmo sentimento, porque é no modelo de Cristo, entendam isso, mesmo sentimento, não quer dizer que eu tenho uma coisa minha e eu tenho um desejo, um sentimento por esse caderno. Margarete não vai sentir a mesma coisa que eu sinto por este caderno, correto? Eu tenho um sentimento pela minha esposa, que o Rafael tem diferente, que é um sentimento de homem para sua esposa, de um filho para sua mãe. São sentimentos diferentes. Mas no que ele está falando, no modelo de Cristo, é o mesmo sentimento de quê? De submissão, de sujeição. Foi o que Cristo fez. Nós falamos sobre isso. Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se sujeitou a Deus. Se fez menor, se fez como um homem
dando-nos o exemplo. Ele não precisava disso. E ele obedeceu ao Pai. E ele mostrou o que nós devemos fazer. Ele se sujeitou. Qual é a diferença de Jesus e Deus e o Espírito? Se são um, não há diferença. Mas ele se sujeitou. Então ele nos deu o exemplo. Esse é o sentimento que ele está falando. Nós devemos ter um mesmo sentimento. E ele continua dizendo, como Jesus, né? Compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Nossa, ele está dizendo para mim e para vocês que nós devemos ter esse sentimento de compaixão, de misericórdia. Qual foi o sentimento de misericórdia de Jesus? O sentimento de misericórdia de Jesus é aquele que ele olhou para pessoas, para homens, mulheres, que não tinham condição nenhuma de o agradar. Nenhuma. Mas nós sabemos que entre irmãos, uma coisa ou outra, nós somos agradáveis ao outro, né? Mas ele está dizendo para a gente ter esse amor, esse sentimento, de uma maneira tão extraordinária, que a gente vai ter sempre esta misericórdia do nosso irmão, entendendo que os nossos pecados nos faziam separação. Quanto a Deus, não é um sentimento superficial. Vou fazer porque me mandaram. Vou fazer porque eu entendi. Nós precisamos, como irmãos, nos olhar uns para os outros com toda a diferença que tem. E são muitas diferenças em ter esse sentimento entranhavelmente misericordiosos. É demais, é tremendo demais, mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso e fazer sentido isso, e que isso faça sentido em nossas vidas. E aí ele continua falando, ele vai a partir do versículo 9 até o versículo 11, ele diz assim, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Isso é tremendo demais. Sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha que coisa interessante. Ele começa falando lá em cima que a gente não deve tornar o mal por mal. Alguém te fez o mal, o que você vai fazer? Vai bem dizer. Bem dizer, eu quero deixar bem claro, bem dizer não é passar a mão na cabeça. Não é corrigir a pessoa. Você às vezes bem diz alguém, ensinando o que é certo. Isso é bem dizer. A pessoa está te fazendo mal e você, ao invés de entrar na luta com ela, na batalha com ela e ficar um enfrentando o outro, o que você vai fazer? Você vai trazer a correção, o ensinamento. Isso é bem dizer, é trazer o bem a ela, trazer algo de bom para a vida daquela pessoa que está trazendo mal a você. E é isso que ele vem nos ensinando. E aí ele fala, antes, pelo contrário, bem dizendo, claro, sabendo que para isto foste chamado. Nós fomos chamados para quê? Para bem dizer. O que é bem dizer? Eu volto a dizer, é trazer algo de bom para aquela pessoa, seja ela quem for. E nesse contexto aqui, ele está falando entre os irmãos. É para trazer o bem. Trazer bem, volto a dizer, não tem nada a ver com passar a mão na cabeça. Tiver que corrigir, corrija. Tiver que falar a verdade, fale a verdade, porque ficar enganando a pessoa para não ofender também não resolve. Né? A gente vê, às vezes a pessoa está num erro danado, aí você não quer machucar, né? Esse falso amor, né? Aí eu não quero machucar a pessoa, deixa ela, né? Vai que um dia ela se manca. Com isso, o Senhor nos chamou para bem dizer, para trazer o que é bom para a vida daquelas pessoas, para trazer palavras não motivacionais, mas palavras de bênção,
Que palavras são essas? São as palavras que ele tem nos ensinado, que essa pessoa precisa se sujeitar, que ela precisa amar, que ela precisa mudar o caminho dela, que ela precisa fazer como Jesus, que ela precisa andar como Jesus, não só ela, mas quem está falando também. Então há uma troca de informação, mas para o lugar certo, para a informação certa, para o sentimento que Jesus teve conosco, a gente ter também, ok? E ele vai falando e diz assim, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis bênção. Aí ele começa a trazer um ensinamento muito legal. Nós fomos chamados para quê? Para bem dizer. E isso é o quê? Uma herança. Nós recebemos por herança esse, vamos dizer assim, esse chamado. Deixa eu ver se eu não embolei o que eu queria dizer. Isso. Nós recebemos uma herança, algo em nossas vidas, que eu vou falar desse algo que nós já sabemos, que é o Espírito de Deus, mais para frente, mas nós recebemos esta herança. E se nós dermos ouvido a isso que está em nós, a este chamado, nós seremos abençoados e faremos prosperar esta bênção no nosso meio. Olha o que ele vem falando aqui no versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha o que ele está dizendo. Você quer amar a vida e quer ver dias bons, o que é para você fazer? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar em engano. Não é o que nós estamos falando no começo? Não é a questão do bem dizer, não é a questão do falar o que é certo. Então ele está dizendo, refreia a sua língua. Para de brigar com as pessoas. É interessante porque nós estamos vivendo e nós temos visto isso. Ontem nós fomos num culto culto da família, não é? A Cristina foi ministrar lá. E no final e no começo, o assunto qual era? Covarde 19. Rapaz, o pessoal está entranhado com isso. Mas não estou falando que estavam falando alguma coisa errada ou certa, mas está causando um mal tão grande no meio da igreja, porque a gente não consegue mais bem dizer, não conseguimos mais abençoar, não conseguimos mais orar e entender o nosso chamado. Nós fomos chamados para mudar, para mostrar, para sermos diferentes. Nós não conseguimos mais fazer isso, porque o nosso assunto é o mesmo, é o presidente. O nosso assunto é o covarde 19. O nosso assunto é o governo que está certo e o governo que esteve errado, essa lambança que está acontecendo no mundo, e a gente não consegue trazer a veracidade da palavra para as pessoas. Nós estamos deixando ser envolvidos de uma forma tão grande com isso que está nos fazendo mal. Não está nos trazendo bem, está nos fazendo muito mal. Você vai para um lugar, é o mesmo assunto. Então, a gente deixa de abençoar para ficar discutindo coisas que não abençoam. Entendem isso? Isso é importante a gente ter no nosso coração, porque o nosso chamado por herança é para não maldizer, para não trazer injúria, para não trazer malefício, mas para bem dizer, para abençoar, porque se queremos amar a vida, como diz aqui, e ver dias bons, de que forma a gente vai ver dia bom? Tem dia bom no mundo? Porque o mundo está entregue a Satanás. O próprio Cristo, a Bíblia diz sobre isso, né? Basta cada dia o seu mal, e o mundo está aí, jaz no maligno. Mas está falando para nós, queremos ver dias bons, dias agradáveis, dias que a gente pode ter paz. De que forma? Trazendo paz no meio da guerra, porque esse é o meu e o seu chamado. Não estou dizendo que a gente não pode lutar por uma causa, mas existe uma causa superior. Entendam isso. Existe uma causa superior. Eu já falei e volto a falar e não tenho dúvidas. Não se pode aqui torcer para o PT, de forma nenhuma, por causa da ideologia. Ok? Vai vir outras eleições. O que nós fazemos? Olhamos.
Qual é a proposta do deputado, né? Eu, como crente, vou olhar a proposta do deputado. Bem, não fere a Bíblia. Em um momento ou outro vai ferir. É lógico, porque são homens governando. Não são pessoas que disseram, Deus dirige a minha vida para eu dirigir o mundo. Não, não é Salomão, não é Davi, nem o próprio Cristo. São homens. Mas eu, como cristão, Pai, eu vou orar. E estou vendo que aquele homem, ele não fere ou não tem ferido a tua escritura. É nesse que eu vou votar, ok? E eu não estou aqui falando de política. Eu estou falando de crentes que olham para o mundo e veem algo que precisa ser mudado. E como cristãos, nós vamos votar de uma maneira consciente. E não estou dizendo que a gente não pode lutar, pois pode. Mas a nossa causa é muito além disso. Porque o que Deus nos chamou é para bendizer, para falar da verdade, para abençoar vidas com a verdade e não com coisas que não vão levar o Brasil adiante. Não vão, eu tenho total certeza, olhando para a Escritura, que mesmo que entre um governo que faça tudo que os crentes querem, no final vai dar ruim. Porque não é o que Deus quer. Porque de uma maneira ou outra vai se desviar. De uma maneira ou outra, por não amar a Deus e por não pôr Deus no primeiro lugar, vai se corromper. É notório, a Bíblia fala sobre isso e nos deixa bem claro quanto a estas questões. Mas nós, eu e vocês que estamos aqui, e quem assistir depois o vídeo, tem que fazer um compromisso. Nós precisamos fazer um compromisso com Deus. Nós precisamos refrear a nossa língua do mal, os nossos lábios de falar engano. Nós precisamos, eu e vocês. E ele continua dizendo, aparte-se do mal e faça o bem. Busque e siga a paz. Busque a paz e siga. Que paz é essa que eu e você vamos seguir? Imagina, no mundo onde tem paz. Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Qual é a paz que nós devemos seguir? A de Cristo. Não tem outra paz. Então, o que ele tem nos trago, para que a gente entenda, é que nós devemos ter uma postura de crentes neste mundo caído. É simples, é fato, é isso que nós precisamos fazer. É essa maneira com que nós precisamos nos conduzir. Não tem outra maneira. Aí a gente começa a entender que a bênção do Senhor nos enriquece. Versículo 12 diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. É lógico, é fato. Então, se nós queremos ver dias agradáveis, dias bons, dias de prosperidade, e eu digo essa prosperidade é espiritual e essa paz é espiritual, aquela certeza de que estamos fazendo algo onde Deus está nos aprovando, faça o que é bom, faça o que é certo. Fale as coisas boas, fuja do mal, fuja do que é errado, siga a paz que Cristo ofereceu, e não outra. É isso, é para isso que ele tem nos chamado, ele não tem nos chamado para nada além disso. Do 13 ao 17, agora ele vai trazer mais um pouco sobre isso de uma forma mais forte agora. Do 13 ao 17, olha o que diz. E qual é aquele que vos fará mal? Se fordes seguidores do bem. Para, aí você fala assim, é verdade, né? Se eu fizer o bem, ninguém vai fazer mal nenhum. Mas ele continua a leitura, no versículo 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir
a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Ele completa bem isso aí. Então, o nosso chamado é para fazer o bem, custe o que custar. Porque se nós fazemos o bem, quem pode vir dizer que estamos fazendo o mal? Eles vão olhar e vão ver a nossa boa conduta. Mas se formos injustamente presos, caçoados, blasfemados, fique em paz. Por quê? Porque somos bem-aventurados. Olha, eu sei que é difícil, mas eu não devo olhar para o homem. O que a leitura me manda fazer é olhar para Deus. Se você olhar para o homem, vai se aborrecer, vai se chatear, vai ficar perturbado, vai ficar triste, vai querer olhar para trás. Mas se você fizer como os apóstolos fizeram, você fica em paz. Abre comigo em Atos. Atos capítulo 20, do 22 ao 24. Olha o que diz aí. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Esse é o apóstolo Paulo falando. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi, olha a herança, o chamado, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Deixa eu ler o 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Olha a palavra do apóstolo, a certeza, a compreensão do chamado dele. Qual era o mal que Paulo estava fazendo? Nenhum. Ele foi acusado injustamente, fazendo o bem, ensinando o bem, falando a verdade, sendo traído até por muitos que o acompanhavam. No dia em que ele foi diante dos homens, para que fosse julgado, ninguém apareceu. Ele ficou sozinho. Mas ele dá graças a Deus porque ele não tinha sua vida como preciosa. Entende isso? Quando nós temos esse entendimento que isso só vem de Deus, não vem da gente, isso não é carnal, é espiritual. Não é um treinamento. Vou treinar não querer a minha vida como preciosa. Para de bobeira, isso é uma mentira. Isso é o Espírito que faz, é a edificação do Espírito que vai transformando a nossa vida ao ponto de entendermos o chamado e não ter a nossa vida preciosa, mas a do próximo. Por isso bendizemos, por isso falamos a palavra, por isso a herança que recebemos queremos mostrar e dar a outros também, tendo eles o entendimento disso, ok? Olha lá o versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 3. Não é isso que Paulo acabou de dizer? Olha, tendo uma boa consciência, ele tinha o entendimento, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Paulo está dizendo, a quantos ele não confundiu com o evangelho, falando a verdade, pregando a verdade, sendo honesto, não tendo a sua vida por preciosa, mas abençoando a vida de outros, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. É isso que Cristo está nos chamando. Ter essa consciência, esse entendimento. Não é deixar de cuidar da sua vida. Tem gente que pega essa palavra,
eu não vou cuidar mais da minha vida, vou fazer só as coisas de Deus. Aí o cara não toma banho, veste saco, pano de saco. Não tem nada a ver com isso, ninguém está dizendo nada disso. Não vou mais comprar nada, vou viver da esmola dos crentes porque eu vou pregar a palavra. Sei lá, tem um pessoal que viaja na batatinha, aí vai para o outro extremo, né? Eu botei até um vídeo falando sobre o curso Rema. Falar de Rema é até da briga, porque é um curso que entranhou na cabeça de muita gente, mas que vem muitas mentiras, e deturpa muito a palavra, e vira o contrário. O cara se acha todo poderoso, se acha o próprio Deus na terra, e pelas palavras dele ele acha que tem que receber, e disse: eu quero, eu tenho, eu sou, eu vou ser, e acabou. Não é nem lá nem cá, é entender em Deus a sua missão. E aí, por entender a sua missão, pratica. Vai fazer, entendendo que esse mundo é passageiro, entendendo que somos peregrinos e forasteiros, entendendo que existe um lugar maior, entendendo que estamos numa missão, por isso estamos na submissão, entendendo a missão de Cristo, na submissão de Cristo agora, levando o evangelho da paz, porque é a paz que vai contra o mundo, que é de tirar pessoas desta perdição, de uma paz falsa que é pregada, para que muitos recebam dessa paz e vivam dessa paz com Ele, na terra e no céu, longe da tribulação do mundo, não, junto com a tribulação do mundo, mas na paz de Cristo, na esperança da eternidade. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou. Capítulo 4. Do 8 ao 11. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Olha o que diz aqui. Mas, sobretudo, tende ardente amor. Não parece que é a leitura que nós fizemos no começo? No versículo 8 do capítulo 3? Não parece que é a mesma coisa? Ele dá ênfase novamente, ele vai dizer: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Como que um amor pode cobrir multidão de pecados? Isso aqui é uma leitura muito interessante. Como que a gente pode cobrir multidão de pecados? Com tudo que ele já veio tratando no começo. Quando alguém vem trazer o mal, ou fazer o mal para a sua vida, e você o mostra ele o bem, fazendo o bem, como diz as Escrituras, né? Quem tem se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Nós leríamos isso, está em Romanos. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Se você mostra uma outra situação para ele, mostra que você é da paz, mostra que você não é da guerra. A tua guerra é contra as potestades, como diz a palavra de Deus, contra os dominadores, contra as potestades do ar, né? Satanás e seus agentes. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Quando você mostra isso para eles, é como se você estivesse mostrando a verdade de Cristo, e é isso. E aí a pessoa confundida, como diz no final do texto, no capítulo 3, lá no versículo 17, ela começa a ver em nós a manifestação de Deus, e alguns começam a mudar as suas atitudes. Eu vi isso quando a gente morou um tempo na Marambaia. Nós conhecemos alguns colegas, a gente era criança, ia jogar bola junto, e alguns garotos, quando eles falavam palavrão, tinha um colega nosso, ele falava assim, não pode falar palavrão, tem crente jogando bola com a gente, eles são de Deus, eles não têm que ficar ouvindo isso. Os garotos. E aí a molecada parava de xingar quando a gente estava na quadra. É interessante isso, porque aquele garoto, ele tinha noção de que nós tínhamos algo de bom, e ali eles deixavam de cometer pecados. Então, que a nossa vida seja influência para outras pessoas, é isso que está falando, de forma tal que aquelas pessoas vão deixar de cometer pecados.
constrangimento às pessoas. É isso que está falando. A nossa vida tem que ser, esse amor tem que ser demonstrado de uma forma para que as pessoas entendam que elas não podem agir daquele jeito. Que elas não podem agir de uma forma corrupta. Bem, eu dou graças a Deus por esta casa. Dou graças a Deus. Porque muitos tentaram corromper este lugar. Mas pela nossa conduta, pela nossa maneira de agir, não corromperam. Até com dinheiro tentaram corromper. Com ideias loucas, tentaram corromper. Mas Deus nos cobriu e cobriu pecados neste lugar por causa da nossa conduta. É isso que ele está falando. E nós precisamos agir desta forma, para que quando as pessoas estiverem perto da gente, elas deixem de pecar. E vejam em nós algo importante, que é o que nós estamos tratando, que é a presença de Deus, a presença do Espírito em nós. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou. Para falar de muitas coisas, mas o principal é a nossa fé, o nosso Cristo. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Olha a continuação da leitura, versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Essa é a parte difícil, mas que nós precisamos entender. Hospitalidade. O crente precisa ser hospitaleiro. As nossas casas elas devem estar prontas para receber o necessitado. Sem murmuração. Por poucas vezes nós recebemos de forma errada. Hospedamos de forma errada algumas pessoas. Mas a nossa vida como cristão, nós devemos estar pronto para hospedar. Seja em casa ou seja em qualquer lugar. Sem murmurar. E ele vai dizendo assim, cada um, versículo 10, cada um administre aos outros o dom com que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Qual foi o dom que vocês receberam? Não é o mesmo que o meu, cada um tem um dom. E aí você tem que administrar o dom que você tem para outros, para receber a outros, para falar da verdade a outros, para manifestar a graça de Deus a outros, como bom dispenseiros, cadê? Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Essa multiforme, né? Porque a graça de Deus é um presente que Deus dá, mas ela se manifesta de várias maneiras. Não é de uma forma só. As pessoas não aceitam Jesus só na hora que levantam a mão, no dia que o pastor faz o apelo. Não, as pessoas podem receber Jesus com um testemunho, com um abraço, sendo hóspede na sua casa, recebendo uma boa palavra sua na rua, de várias formas, porque a graça de Deus ela não está contida numa caixinha. Ela é graça. Não é por merecimento, não é pelo teu esforço, não é pelo que a pessoa fez, é por graça. Deus deu esta graça a estas pessoas, mas ele age de formas diferentes para que essas pessoas recebam desta graça. Mas ele nos chama de mordomos. E agora vamos juntar as peças. Digamos que estamos na casa de Deus, né? Não este lugar. Casa de Deus, correto? Nós vamos receber alguém. A casa não é nossa. O que nós fazemos com a pessoa que vem na casa de Deus? Ao que oferecemos? Oferecemos o que não é nosso. Correto? Se a pessoa chegou com sede, o que a gente faz? Calma aí que na casa do Pai tem água. Você vai lá como mordomo da graça e traz água para aquela pessoa que precisa de água. Porque você é mordomo. A água não é sua, mas está de graça. Correto? Para aquela pessoa que precisa. A pessoa chegou com fome. A comida não é sua. A comida é do Pai. É do dono da casa. E o que você faz? Na casa do Pai tem comida. Você vai pegar comida porque você é mordomo. E vai trazer de graça a pessoa que precisa. Porque você é mordomo. Você cuida das coisas do Pai porque é do Pai. Mas para dar para outros, para que outros possam se hospedar, para que outros possam receber, para que outros possam ver.
Você é mordomo da casa de Deus, mordomo da graça. Tudo que está na casa do Pai é graça. O sofá, a biblioteca, porque na casa do Pai não tem televisão, não tem celular, é leitura da palavra. Celular na casa do Pai não existe, é mentira. Mas na casa do Pai, banheiro, lugar de tomar banho, sabonete, toalha. Quem vai dar é você, sou eu. Mas você vai ver como estão usando as coisas na casa do Pai, porque você é mordomo. O mordomo não permite que nada fique fora do lugar, que seja estragado, ou que se perca. O que está na casa do Pai é para oferecer para aquele que precisa, para aquele que entendeu. Não é para aquele que não quer, porque o que não quer nem chega perto da casa do Pai. Mas se chegou, nós devemos dar de graça, porque somos mordomos da casa do Pai. E é isso que ele está falando. Nós devemos manifestar isso para as pessoas. Não trazer o mal, não bater. Volto a dizer uma coisa aqui que é importante. Isso aqui não quer dizer que alguém comete um crime. Não faça isso, não prenda. É até perigoso falar aqui, né? Não prenda. Não faça isso. Não, deixa ele, porque a sociedade criou dessa forma. Não está falando disso, não. O que é para corrigir, é para corrigir. O que está debaixo da lei é para ser feito. Mas não é por causa disso que você vai o matar, porque a vingança só pertence a Deus. Entende? A gente consegue entender isso? O errado é errado. Mas já que está errado, sai fora, moleque, sai fora. Ou então, não é nem para lá, nem para cá. Porque a vingança é de Deus. O teu dever é mostrar, é dar a graça que foi oferecida a você. Mostrar para ele o caminho errado, mostrar para ele o seu pecado, para que se arrependa, para que não faça mais, porque você é mordomo da graça. Entendem isso? Isso precisa estar gravado no nosso coração. Versículo 11 diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra. O que nós devemos falar? Porque o que ele nos manda fazer, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Agora fechou tudo. Como que você consegue fazer algo assim? De tudo que nós conversamos aqui, com o poder que Deus dá. Não é com o nosso poder. Não é porque eu li agora a Bíblia, entendi, eu devo dar água para aquele que está com sede, pode ser meu inimigo. Não, é segundo o poder que Deus dá. Vem dentro, é de dentro, é do Espírito de Deus para fora, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, quando nós buscamos essa verdade em Deus, quem é glorificado? É o Senhor Jesus. É Ele que é glorificado. Por isso eu queria ler só uns textos aqui com os irmãos, para a gente poder perceber isso tudo que nós falamos. Nós vamos ler o texto de Romanos 12, eu comentei ele, mas nós vamos ler 12, que também é o mesmo texto, né? Paulo estava citando um texto lá em Provérbios, mas Romanos capítulo 12, versículo 19 e 21. Diz assim: não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até o 21? Até o 21. Lá em Provérbios diz a mesma coisa, tá? Provérbios, se vocês quiserem ver depois, Provérbios 25, versículo 21 e 22. Paulo estava citando esse provérbio. João, capítulo 15, versículo 5. Olha o que diz lá, para a gente poder entender. Então, o que ele nos manda fazer? Abençoar e não amaldiçoar. Manifestar o dom que Deus nos deu. Aqueles que nos perseguem
e amar os nossos irmãos de maneira formidável, excelente. E diz assim: eu sou a videira, Jesus falando, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é o que Pedro estava falando no começo, aqui no capítulo 3, lá ele, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua. Se você quer ver algo bom, você tem que estar ligado à videira. Você tem que dar o fruto da videira, porque sem Cristo nada podemos fazer. Não é pela nossa força, não é pela nossa atitude, não é pelo que nós falamos, é através dele, ou ele através de nós, correto? Ele é a videira, nós só somos os galhos. Como que esse galho vai dar fruto? Se arrancar o galho não dá fruto nenhum, a videira continua lá. Mas se esse galho está ligado à videira, quer dizer que tudo que vem da videira vai para o galho e dá fruto. Gálatas capítulo 5, versículo do 22 ao 24, que é um texto conhecido nosso. Mas o fruto do Espírito e eu volto a dizer, a gente faz aquela confusão de achar que os frutos não são os frutos, é o fruto, é um fruto. Cada um de nós temos o fruto do Espírito. E esse fruto não são, eu tenho amor, eu tenho gozo. Não, o Espírito ele é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não era só até aí? Até o 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não é o que Pedro está falando? É exatamente isso. Nós matamos a nossa vontade para viver a vontade de Deus, pelo poder do Espírito, pelo que há no Espírito, não é o que há em nós. Às vezes o que nos causa muita confusão é isso, porque nós queremos dar algo, e por nós queremos dar algo, nós queremos ver a troca do algo que damos. Geralmente, marido e mulher é assim, né? Os casais. Se você ama, você quer receber o amor. Se você dá carinho, você quer receber carinho. Se você dá presente, você quer receber presente. É assim. O nosso relacionamento humano é assim, mas o relacionamento de Deus não. Ele deu, vem dele. E é isso que ele está jogando. Jogando não, isso que ele derramou dentro de nós. Sem querer nada em troca. Acabou. Sem querer que nossos desejos sejam cumpridos, mas que a vontade dele seja. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 11, eu termino. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele traz duas informações, para que a gente entenda que não há condenação. Nós entendemos que aqueles que não têm condenação são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. São aqueles que foram convencidos pelo Espírito, são aqueles que foram convertidos por Ele. Então, não há condenação. E se não há condenação, não há condenação. Você recebeu a Cristo, o Espírito habita em você, acabou. Você não vai para o inferno, não vai perder a sua salvação. Agora você precisa entender que quem domina a sua vida, quem deve dirigir a sua vida, é o Espírito de Deus. E aí ele vai continuar dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres, não há condenação. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, eu via a lei, devo não matar, devo não adulterar, devo honrar papai e mamãe, devo tudo isso. Nada disso eu cumpri, por causa do meu pecado, por causa do meu desejo. Mas aí veio Cristo, se fez pecado. Jesus não tinha pecado, tá? Tem uns cursos aí que falam que Jesus se afastou de Deus para se tornar pecador. Mentira, Jesus não fez isso. Jesus é Deus. Ele pegou um corpo e neste corpo jogou o nosso pecado. Jesus foi santo até o final. E por causa disso,
nós fomos justificados. Não foi pelo que fizemos. E aí ele continua dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus cumpriu a lei. Então se cumpriu. É como se nós tivéssemos cumprido a lei. Através de quem? De Jesus Cristo, não por nós. Mas por causa de quê? Porque andamos segundo o Espírito, porque o Espírito está em nós. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer ter paz, quer viver bem, quer ter dias agradáveis, no meio de tanta tribulação e impossível de se viver em paz? Viva no Espírito. Não viva segundo as suas concupiscências, os seus desejos. Portanto, versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha, volta à sujeição. Quer temer a Deus, andar segundo os seus estatutos, não ande segundo a sua vontade, se sujeite a Ele. Só quem se sujeita à vontade de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus. Eles entendem que fizeram mal, eles entendem que estão no caminho errado. Então, pedem ajuda a Deus para que Deus os guie. E ele continua, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, eu e vocês que aceitamos a Jesus, que o Espírito veio sobre nós, não estáis na carne, nos desejos carnais, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Muito legal. Então, o que o Senhor nos pede é esse compromisso, essa aliança com Ele, de dizermos para o Senhor, eu quero me sujeitar à tua vontade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos porque nós estamos vivendo uma decadência. Parece que o mundo está de ladeira abaixo. Eu acho que a Terra é redonda, né? Porque se ela fosse plana, ela não ia de ladeira abaixo. Não, deixa para lá. Que é outra guerra na internet. É redonda ou é plana? Para a gente já não faz nem mais sentido, nem se ela for quadrada. Ela pode ser quadrada, retangular, não faz mais sentido nenhum. Nenhum. O mais importante é que vai acabar, isso tudo vai acabar. E o que ele nos pede é que, como bons mordomos de Deus, nós apresentemos a graça. A graça não é nossa, é dele. Não é a nossa graça. Não é igual Paulinho fazendo graça. Não, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus, para que outros vejam, para que eles não nos julguem dizendo, esse é um malfeitor, esse é um canalha, perdoe a expressão, esse não presta, aquele não serve para nada, e ainda diz que é crente. Não que as pessoas olhem para a gente e que, se tiverem que reclamar, reclamem, mas por causa da verdade que estamos falando. Que nem aceitem o que estamos falando, mas que seja verdade, que saia da nossa boca. E ela só pode sair da nossa boca como verdade se for pelo Espírito. Se for pela carne, não sai verdade. Sai a nossa vontade, não sai a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos entender essa noite. E que essa lição, ela entre no nosso coração de uma forma tão poderosa, que a gente aprenda a viver de conformidade com a palavra de Deus todos os dias que restam da nossa vida. Amém?